Fala galera do Noob Videoaulas. Hoje nós vamos ver como criar uma pesquisa de índice dentro do Excel, ou seja, você criar um campo que você digita uma pesquisa, um determinado valor, esse valor vai retornar o resultado que está em outra planilha dentro da sua pasta do Excel. A gente já deu essa aula antes, mas ficou muitas dúvidas no ar, muita gente não entendeu algumas partes, então nós vamos ver mais detalhadamente como funciona a pesquisa no Excel. E de quebra a gente vai ver isso já na interface da versão 2013, já que na anterior a gente fez a interface da 2010, mas quem viu a antiga não vai sentir muita diferença. Então vale pelo menos como uma revisão, ok? Convido vocês a entrarem no blog, o newvideoaulas.blogspot.com.br, que é o blog que mantém nossas aulas no ar, são os anúncios daqui que mantém tudo funcionando, então se puder visitar, gostou da aula, nós vamos ficar muito felizes. Você pode deixar também seu contato, que a gente vai tentar melhorar as aulas a partir do que vocês falam, beleza? Vou abrir aqui meu Excel, eu já tenho uma planilha pronta para fazer a nossa pesquisa. Lembrando que o arquivo do Excel te chama de pasta e as planilhas são esses dados que a gente, esses dados, essa grade, né, que a gente insere os dados dentro do Excel. Eu tenho duas planilhas dentro desse Excel. A planilha 2 é onde eu estou com uma espécie de cadastro que eu criei aqui com valores aleatórios para a gente poder fazer a aula de hoje. Recomendo que você pause o vídeo e tente fazer um igual no Excel, na planilha 2. E na planilha 1, eu criei um campo de consulta. Também recomendo que você pause o vídeo e faça algo similar para acompanhar a aula. Mas se não fizer também não tem importância, porque o importante aqui é o código, ok? Então vamos lá. A planilha 2 eu tenho 3 colunas, cada uma delas com um tipo de valor separado, mas todos relacionados. Ou seja, a coluna A é onde ficam os códigos dos funcionários, das pessoas que estão aqui. Na coluna B é o nome propriamente dito. E na coluna C são os valores em reais dos vencimentos dessas pessoas. Eu vou lá na planilha 1 e toda vez que eu digitar o código, eu quero que apareça no campo de nome o nome da pessoa, igualzinho o que está na outra tabela, e os vencimentos correspondentes a essa pessoa. Tudo a partir do código que eu vou digitar aqui. Ou seja, se eu digitar o código 5, ele vai ter que puxar o Elias e puxar o valor de vencimento. Como a gente faz isso no Excel? No Excel nós temos uma fórmula chamada ProCV, que ela busca índice em outras tabelas dentro da própria pasta. Então, eu preciso configurar as células que vão receber esse resultado para buscarem a partir da coluna que eu digitei o valor. Ou seja, eu vou digitar o código nos outros campos, no campo de nome e no campo de vencimento. Para ficar mais fácil, vamos escrever aqui o código logo. Igual ProCV. Isso já é a função que vai buscar o valor a ser pesquisado. Eu vou abrir parêntese. Aí ele pede primeiro o valor procurado. Qual é o valor que nós vamos procurar? O valor que eu vou procurar é o valor correspondente à coluna A, linha 3. Ou seja, o código que está aqui, ó, que eu vou digitar aqui e ele vai ter que buscar a partir dele. Então eu vou botar A3. Essa parte aqui se refere justamente à própria planilha que nós estamos fazendo, certo? Então eu digito aqui o local da onde a fórmula vai partir para fazer a busca. Eu vou partir do campo de código que na minha planilha está na célula A3. Eu boto ponto e vírgula para separar, para pular para o próximo requisito. Matriz tabela, o que é isso? É a tabela e a matriz, ela é, vamos dizer assim, um intervalo de células e colunas que eu vou ter que pesquisar. Eu gravei uma aula anterior explicando como faz a relação entre tabelas. E como ela era, eu botava plan 2, que é o nome da tabela,
ponto de exclamação. E como é um intervalo, eu vou botar A, dois pontos C. Ou seja, eu estou dizendo para o Excel que a planilha 2, eu quero que ele use como matriz a planilha 2, ao ponto de interrogação vai separar, dizer para mim que a planilha 2 nas células, aí A, dois pontos que quer dizer até C, ou seja, a planilha 2 nas células de A a C. Se fosse uma situação diferente, bastava você trocar o nome da planilha para a planilha que você estava usando, botar o ponto de exclamação e o intervalo de células, né, de colunas, aliás, da coluna A à coluna C. Ele vai selecionar essas três colunas para poder fazer a pesquisa dele. Então, todos os dados que eu digitar na 3 vão ser procurados nesse intervalo de colunas, ou seja, nessas três colunas. Boto ponto e vírgula para separar. Número de índice da coluna. Esse ponto aqui foi o que deixou todo mundo confuso na aula que eu dei sobre índice. Eu vou botar o número 2, mas por que eu estou colocando 2? O número do índice, como nós selecionamos três colunas, é como se o Excel ele não usasse a letrinha, ele numerasse cada uma delas. Ou seja, se eu selecionei da A a C, a A é equivalente a 1, a B 2, a C 3 e assim por diante. Então, o número que a gente coloca aqui é o número de quantas colunas ele vai pular para poder buscar o valor que vai aqui. Na coluna 2, lá na outra tabela, não sei se vocês lembram, está os nomes. Então, se eu quero que na coluna B3, que é onde a gente está escrevendo a fórmula nesse momento, apareça o nome, eu tenho que colocar o índice 2. Se eu quisesse que aparecesse o vencimento, teria que ser 3. Se eu estivesse pesquisando o código, seria 1. Ou seja, eu vou colocar o número correspondente da coluna que está o valor que eu quero que apareça ali. O que confunde bastante é porque, como ele não está em letras, que é usual no Excel, as pessoas acabam confundindo. Então é só lembrar, a primeira coluna que você selecionou é 1 e assim por diante. Ok? Boto ponto e vírgula. E aqui é outro ponto também que confunde um pouco, mas não é o bicho de sete cabeças. Aqui é como vai ser procurado o intervalo. Eu tenho a opção de verdadeiro e falso. A descrição que o Excel já dá para mim aqui, né, já explica direitinho. Se eu colocar verdadeiro, ele não vai buscar o valor exato. Ele vai buscar o aproximado. Não é interessante para a gente, até porque eu vou digitar um número ali na coluna A3. Então eu vou botar falso, porque falso ele vai pesquisar o valor exato. Fecho o parêntese e aperto Enter. Não vai aparecer resultado porque eu não escrevi nada aqui. Então, para testar, eu vou lá na coluna A3 e vou apertar com um número aleatório, por exemplo, 4. E aperto Enter. Prontinho, eu sei que no 4 está o Daniel. Entendeu? Só para recapitular o código, a função é igual, para poder puxar a função. ProCV, que é a função. Abro parêntese para determinar os valores. A3, né, o primeiro valor é o índice que a gente vai usar de referência. Aí eu separo por ponto e vírgula, coloco um intervalo na outra planilha que eu vou buscar os valores. No caso, plan 2 de A até C. Boto ponto e vírgula. Boto o número correspondente à coluna que vai ser buscado. Nesse caso, o nome está na segunda coluna lá, que é a B. E depois, pós um ponto e vírgula, e eu digo como esse índice deve ser pesquisado. Ok? Então vamos conferir lá na outra coluna. Eu botei 4, saiu Daniel aqui. Vou lá na planilha 2. Daniel, tá vendo? Só para lembrar, a coluna A é 1, 2, 3. Então, vamos agora fazer com que apareça o valor ali. É a mesma lógica. Eu vou botar igual para poder abrir a função, né? ProCV. Abro parêntese. Vou procurar o valor a partir do que está no A3. Boto ponto e vírgula. Vou chamar a planilha 2, que aqui se chama plan 2. Boto exclamação para me identificar o intervalo de colunas. Mais uma vez de A até C. Boto ponto e vírgula. O índice aqui já muda. O índice aqui, se o outro for 2, aqui vai ser 3.
ponto e vírgula, o intervalo continua sendo falso. Ok? Porque era o valor real. Nada de aproximação. E aperto Enter. Pronto, ó, Daniel ganha R$ 468, é isso? Vou na outra coluna, Daniel 468. Ok? Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas sobre índice, sobre pesquisa no Excel. Eu sei que de cara pode ser muita informação para decorar, porque essa é uma formulazinha relativamente grande. Inclusive, ela geralmente é usada em conjunto com outras fórmulas, ela não é usada muito sozinha. Dá para usar sozinha, como a gente usou aqui. Então, pode complicar para algumas pessoas mesmo. Então, se precisar, volta o vídeo, pausa, olha direitinho a construção da fórmula. E nós também temos uma apostila no blog. Essa apostila ela é vendida a R$ 5 para poder ajudar o projeto, mas se você puder ajudar, seria interessante porque ela também tem outros exemplos, mostra como trabalhar legal isso. Mas de qualquer forma eu conto mesmo com a sua visita. Se puder visitar nosso blog para ajudar com a sua simples visita, já começa a ajudar a gente, com os anunciantes e tal, a manter o projeto no ar. Ok? Nós temos aqui outras videoaulas, muitas delas para download. Temos o bate-papo para os alunos e um